Boa noite, pessoal. Estamos aqui entrando novamente para mais um 13 minutos de bate-papo com vocês aqui no Instagram, todo domingo às 20 horas e também aqui no Facebook e no meu Twitter. Devo confessar que eu acho, assim, uma sacanagem. A gente está nesse momento de pandemia, colocando em prática vários conhecimentos aí sobre tecnologia, né, de usar essas ferramentas que nos integram ainda mais, mas eu ainda não consegui uma ferramenta que caiba, né, no nosso orçamento, que integre aqui, ó, Instagram, Facebook, Twitter, para que eu olhe para um lado só. Então, eu peço desculpa para todos vocês que todo domingo está aqui, mas eu quero conversar tanto com o pessoal do Instagram quanto com o pessoal do Facebook sobre o que rola na semana, e acaba que às vezes eu tenho que ficar aqui com dois aparelhos e isso me confunde um pouco o cabeção ainda, mas acho que a gente está cumprindo aí com esse propósito de conversar todo domingo e tem dado super certo. Tenho recebido vários inbox tanto no Facebook quanto no Instagram e também no Twitter. Quero agradecer todo mundo que ao longo da semana nos questiona sobre posicionamentos, ou faz sugestões, ou faz comentários sobre o que a gente tem feito, colocado nas redes, enfim. Quero agradecer muitíssimo mesmo, tá? Todas e todos vocês que, inclusive, têm compartilhado o conteúdo e têm estado aqui junto. Agradecer o pessoal que já está entrando, e hoje é dia 28 de junho, quero aproveitar e já mandar um beijo aqui para minha companheira Maria Tereza Capra, que acabou de entrar aqui no Instagram, com quem eu estava agora há pouco em uma live sobre o mês do orgulho LGBTI+. Aliás, todo esse mês de junho a gente postou aqui nas nossas redes sociais muitas ações, muitos momentos e muitas conquistas, e a importância de debater esse tema para a nossa história, e essa semana com muito mais intensidade, a Semana do Orgulho, porque hoje é dia 28, Dia Internacional do Orgulho, um dia que tem a sua origem mais popularmente conhecida com a revolta de Stonewall nos Estados Unidos, né, uma revolta, uma rebelião que ficou conhecida a partir do momento em que a população LGBT do distrito de Christopher, em Nova York, disse um basta a toda a agressão, a toda a violência, a toda a negação de viver o espaço público que acontecia naquele momento histórico, nesse caso nos Estados Unidos, e o protagonismo de uma travesti negra foi fundamental para que acontecesse a rebelião, para que a população desse um basta àquela situação e que, na verdade, fossem às ruas defender os nossos direitos, né, porque a gente só chega no momento que a gente está hoje, a gente só pode falar sobre conquistas LGBT, a gente só pode falar sobre direitos LGBT se a gente reconhecer que antes da gente, muita gente passou, muitos caminhos foram trilhados, existe uma história por trás do que a gente tem hoje, e sem dúvida a história de Stonewall e de Marsha P. Johnson naquele momento foi fundamental para que a gente chegasse ao 28 de junho de 2020, 51 anos depois. E daí eu quero agradecer, na verdade, a toda a militância LGBT do Brasil, pela história que a gente constrói junto, desde o momento em que eu comecei a participar do movimento social organizado, desde que, enquanto ainda uma estudante de graduação no interior do Paraná, pude quebrar o armário que me envolvia, e desde aquele momento a luta coletiva sempre foi o foco para que eu pudesse, inclusive, manter a saúde mental relativa a todo o preconceito que aflige a população LGBT. Naquele momento, eu morando longe de casa, longe da família, né, num outro estado, poderia assolar. Então, a militância e a organização coletiva sempre foi o espaço em que eu encontrei razão para lutar pela minha existência e pela existência dos meus iguais, das minhas iguais, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e eu sou muito grata
por estar envolta aí há pelo menos 10 anos de história com toda essa militância nacional, local, estadual, e essa semana foi uma semana muitíssimo gratificante para mim, também quero aproveitar esse momento para agradecer. Foi uma semana muito intensa de diálogo sobre o nosso orgulho LGBT, e eu tive o prazer e a oportunidade de usar esse espaço aqui, que embora a gente esteja em isolamento social, a gente também está utilizando esse espaço para tentar chegar mais perto das pessoas, e eu tive o prazer de, até esse momento agora, nos nossos 13 minutos, ter participado de 6 de 9 atividades ao longo da semana. A gente fez aí, lançou com a companheira Jumeri de São José, o nosso cafezinho, 13 minutos de cafezinho, toda terça e quinta, aqui no Instagram, eu e a Jumeri, companheira de São José, conversando sobre a situação da região metropolitana de Florianópolis. Então, você que me segue só no Facebook, migra aqui para o Instagram também, porque o nosso cafezinho tem hora marcada todas as terças e quintas, às 13h13 da tarde. Além disso, também quero agradecer ao João, do perfil Sou Mais Um João, do canal Sou Mais Um João, que também me convidou para uma live sobre o nosso orgulho, sobre os nossos direitos. Agradecer o pessoal da RD, que realizou um webinar sobre o orgulho LGBT também. Um abraço a todo mundo que participou. Agradecer às Mães pela Diversidade aqui, com a Du entrando também por todo esse trabalho que nos orgulha, viu, do todo mundo, todas as meninas do Mães pela Diversidade, por esse trabalho fantástico que realizam no Brasil todo. Agradecer o pessoal que participou das lives que a gente realizou aqui sobre homofobia no ambiente esportivo, os times que participaram, o Pixel, o Tubarões, o Dinossauros e o Conca Vôlei. Agradecer as meninas que participaram da live que a gente fez sobre a construção de um espaço público feminista. Agradecer o companheiro Hércules de Palhoça, também pré-candidato a vereador em Palhoça, por um bate-papo que a gente realizou ontem sobre o mesmo tema. Agradecer o pessoal do Conselho Nacional Popular LGBT, que são mais de 30 organizações da sociedade civil que organizaram a reestruturação de um conselho popular no Brasil para defender os nossos direitos. Agradecer a companheira Maria Tereza Capra, que eu acabei de finalizar uma live com ela, com a Aline e com o Marlon, e também agradecer o companheiro Lenilson, lá de Blumenau, com quem eu vou estar daqui a pouquinho também fazendo um bate-papo sobre direitos LGBTs e as políticas em Santa Catarina. Infelizmente, né, no contexto de bolsonarismo, em contexto de golpes, em contexto de fascismo, várias conquistas que o movimento LGBT brasileiro travou ao longo de mais de 4 décadas de história, tem sido perseguido e tem sido atacado todos os dias, desde o processo do golpe da presidenta Dilma, né, desde, talvez até antes, desde o momento em que um governo democrático e popular reconheceu a população LGBT como uma população de direitos, a construção de reações fascistas e conservadoras contra a nossa existência, e a gente tem que reorganizar essa luta, sem dúvida, para que vários direitos e várias ações tornem a ter efeitos no Brasil em várias áreas. E todos esses debates que eu participei a semana toda, a gente volta a reafirmar o quanto que a vida da população LGBT tem sido massacrada do ponto de vista da educação, da saúde, da geração de emprego e renda, da violência que a cada 16 horas no Brasil, um LGBT ou uma lésbica, um gay, um bissexual ou travesti e transexual é morto, geralmente em espaço público, e a gente precisa reorganizar essa estrutura de controle social, de participação popular, que os governos democráticos do presidente Lula e Dilma colocaram em prática e que esse governo neofascista tem perseguido. Eu queria, nessa semana, a gente fez algumas enquetes aí no Instagram e no Facebook sobre filmes que retratam a nossa vida, sobre livros que retratam a nossa vida, e um dos livros que eu coloquei aqui para a gente
debater foi esse daqui que eu quero mostrar de novo, que é sobre a história do movimento LGBT no Brasil, mostrar aqui no Instagram também, porque a gente carece de reconhecer a nossa história, a gente carece de valorizar a nossa história, de conhecê-la, para que a gente reconstrua lutas e trilhe aqueles caminhos que já foram iniciados. Aqui em Santa Catarina, quando cheguei, obviamente, o movimento LGBT já estava extremamente ativo, né? Aqui está o Lenilson, que é um companheiro catarinense que tem travado uma luta histórica por aqui, o companheiro Fabrício Lima, de Palhoça também, outros e outras companheiras de Florianópolis também tem uma luta magnífica, mas a gente tem que entender que quando a gente chega é para somar e fazer diferença e construir coisas, estruturas, ações que também vão ficar na história para gerações que virão depois da gente. Nesse sentido, eu tenho muito orgulho, neste Dia do Orgulho, de ter contribuído para que algumas ações tenham acontecido em Santa Catarina, como, por exemplo, todo um debate para a construção do Conselho Estadual LGBT, que, infelizmente, foi barrado na Assembleia Legislativa ainda em 2013. Tenho orgulho de ter participado de audiências públicas, de conferências públicas, de ter participado ativamente da construção e elaboração da lei que hoje institui o Conselho Municipal LGBT aqui na capital, em Florianópolis, de ter participado da construção de uma conferência em 2015 que deu origem ao que a gente tem hoje reconhecido como Plano Municipal de Políticas Públicas LGBT em Floripa, e tenho orgulho de participar e ser filiada há 16 anos a um partido que historicamente defende a nossa pauta, um partido que, ainda na Constituinte, com o companheiro Genuíno, foi o único partido que levou para as tribunas da Assembleia Constituinte a defesa da inclusão de orientação sexual e identidade de gênero na Constituição Federal. Fomos derrotados e derrotadas naquele momento, mas o nosso partido seguiu na luta por isso. É o primeiro partido do Brasil a ter um núcleo ativo nas suas internas para debater as nossas pautas, fundado ainda em 92, e desde então as principais demandas e os principais projetos de lei que foram apresentados no Congresso Nacional foram apresentados por parlamentares petistas, desde da companheira ex-deputada e ex-senadora Marta Suplicy, quando apresenta, em 1995, o projeto para garantir a união estável entre pessoas do mesmo sexo, até 2006, por exemplo, quando Yara Bernardi, uma também deputada petista, apresenta o primeiro projeto que visava criminalizar a homofobia, então a LGBTfobia no Brasil. Vários projetos todos derrotados por um legislativo que não é conservador só a partir de 2018, com a eleição de Bolsonaro. A sociedade brasileira tem eleito, infelizmente, deputados e representantes com vertentes muitíssimo conservadoras desde sempre, e as nossas pautas no Congresso e nos espaços legislativos nunca foram adiante como a gente pretendia, de modo que as principais conquistas que a gente tem são frágeis do ponto de vista da seguridade legal, porque são conquistas que, na verdade, foram resguardadas pela Justiça, né, pelo STF, por decisões do Supremo Tribunal Federal. E daí a gente cita a questão do casamento, a questão da própria criminalização da LGBTfobia recentemente, a gente cita também a própria decisão de nos garantir o direito a doar sangue, que é recentíssima, agora do início do mês de junho, a decisão do processo transexualizador e também do uso do nome social ou da adequação do nome nos registros, né, das pessoas trans no Brasil. Todas decisões que partem do judiciário, o que leva a crer que a gente precisa, sim, investir em espaços legislativos que tenha mais seriedade com as nossas pautas, e daí eu também me orgulho de, em 2016,
ter disputado as eleições municipais em Florianópolis pelo Partido dos Trabalhadores, ter ficado como a terceira suplente desse partido, que entendeu a importância histórica de ter uma mulher lésbica assumindo a Câmara de Vereadores, ainda que por um curto período, e nessa legislatura eu assumi junto com companheiros de luta durante 3 meses a suplência do vereador titular Lino Pérez, e nesse espaço tão curto a gente pôde mostrar o que é necessário ser feito desde o ponto de vista do legislativo. E eu tenho orgulho de ter ocupado esse espaço. Postei hoje mais cedo uma foto que simboliza a concretude do que é dar voz à população LGBT, é não estar naquele espaço e falar por, é estar naquele espaço e falar com as pessoas LGBT, é falar com os nossos, é falar com os meus, é construir espaços de diálogo, como as audiências públicas que realizamos, que tiraram uma dezena de ações para que pautasse esses nossos 3 meses de ação, e de audiências públicas que a gente construiu, como aquela da foto que depois vocês dão uma olhadinha aqui no Instagram e aqui no Face também, que eu postei hoje. Nós apresentamos emendas parlamentares ao orçamento público, porque não adianta falar em construção de política pública se a gente não falar em destinação de recurso público para a construção dessas políticas. E embora a gente tenha um Conselho Municipal LGBT, embora a gente tenha um plano municipal de políticas LGBT, as 2 últimas gestões que construíram essas estruturas em nenhum momento efetivou a destinação orçamentária de recurso para a gente construir essas políticas. E em um desses meses que eu tive lá, eu tenho orgulho de ter apresentado 7 emendas parlamentares buscando garantir minimamente recurso para que essas políticas acontecessem. Mas, como não seria de imaginar contrariamente, a maioria da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que é composta majoritariamente por homens brancos, héteros e de meia idade para cima, rejeitaram todas as nossas emendas, o que prova que é importante que a gente democratize aquele espaço também, se a gente quer falar em mais políticas públicas para as mulheres, para a população LGBT, para a população negra, para a juventude, para as pessoas com deficiências, para a população indígena que vive, sim, na cidade também, e para todas as outras populações não visibilizadas pelas gestões públicas. Eu tenho orgulho de ter tentado, nesses 3 meses, construir esse tipo de ponte e apresentar vários projetos nesse sentido, projeto de criminalização da LGBTfobia em ambientes esportivos, projetos para a criação de um fundo LGBT, projetos para visibilizar organizações e pessoas que defendem as nossas pautas, como é o caso da medalha Jennifer Henrique, enfim, utilizar aquele espaço para, de fato, levar as propostas que, historicamente, a gente defende enquanto movimento LGBT. A gente segue nessa labuta, a gente entende que aquele espaço, o espaço legislativo, ele não é um fim em si mesmo, ele é parte da luta que os movimentos populares, sociais e populares constroem. E daí é importante que a gente tenha esse momento de diálogo, e aqui a Flávia faz um comentário no Instagram, quem tiver mais comentários aqui no Face pode colocar também. A Flavinha coloca assim: essa eleição tem que ser uma virada, tirar esses homens brancos, héteros e cristãos, colocar mulheres LGBT, chegou a hora. A gente espera que sim, Flávia, a gente milita por isso do ponto de vista da luta mesmo. É importante para aqueles e para aquelas que defendem a democracia que esse espaço seja um espaço plural, porque a democracia pressupõe isso. A democracia não é o espaço dos consensos, a democracia é o espaço em que a gente, a partir do debate, pode construir pontes possíveis, radicalmente possíveis. Aqui também agradecer o Alexandre, a Maria Tereza e também a Olga, que mandam comentários aqui pelo Facebook. A Patrícia Manara, uma querida amiga e militante também lá de São Paulo,
Amiga, muita saudade de ti, esperamos que essa pandemia passe logo, para que a gente possa se encontrar novamente, se abraçar e trocar afeto, porque a política também é afeto. Aliás, o projeto de governo, o projeto de poder que está no governo brasileiro, no governo do estado e no governo municipal de Florianópolis segue uma cartilha que é contrário ao entendimento de que a política também é afeto, de que a política também é o espaço da gente falar sobre amor, da gente falar sobre resistência, da gente falar sobre liberdade. É um governo, é um projeto de poder que coloca o ódio no centro, que coloca a violência no centro, que coloca o extermínio das populações no centro, de aniquilar todos aqueles corpos que não são desejáveis. E daí, a questão que a gente vive mais recentemente sobre a pandemia, né, do coronavírus, a questão da Covid e toda essa crise que, inclusive, na semana passada, nós fizemos uma live aqui com a Clair e com a Ana Paula, e a Clair Castilhos, companheira histórica, primeira vereadora eleita em Florianópolis, ela fez uma fala no sentido de que é a primeira vez, talvez, que a humanidade passa por uma confluência de crises, né, de crise humanitária, de crise econômica, de crise política, de crise social e de crise sanitária. E o Brasil sem um governo que, de fato, tenha uma liderança para lidar com essa confluência de crises e, na verdade, aprofundando todas elas e se aproveitando deste momento para que se retire ainda mais direitos da classe trabalhadora e que se retire ainda mais as conquistas daqueles e daquelas que por tantos anos lutaram. Essa confusão ou essa falta de coordenação para lidar com a situação da pandemia no Brasil não é por acaso, né? Faz parte de um projeto, de fato. Quando a gente, aqui em Florianópolis, por exemplo, que no dia de hoje chegamos a 1.345 infectados pelo coronavírus, e a gente, num determinado momento, lá no início da pandemia, em março ainda, a gente sai na frente como uma das principais cidades a enfrentar seriamente, de alguma forma, a necessidade do isolamento social, e ao longo dos dias a gente vai vendo uma gestão contornar a seriedade em que se propunha, a fim de atender os interesses empresariais e econômicos da cidade, a gente entende que em nenhum momento é uma gestão que, de fato, pensa na vida, e na vida daqueles e daquelas que mais precisam, dos trabalhadores, do povo negro, da juventude, do povo que mora e resiste nas periferias. E o capital, a especulação imobiliária e a especulação do capital tensionou e tem tensionado muitíssimo a gestão municipal para que tudo isso seja aberto. A gente viu há mais de um mês, mais ou menos, a reabertura do comércio, a reabertura daquelas atividades que, em princípio, não eram tidas como essencial, como academia, shopping center, clubes, né, restaurantes, baladas e tal, e a partir do momento em que isso foi reaberto, vários números voltaram a explodir na cidade, mortes ser novamente registradas, e agora vários leitos de UTI, aí hoje a gente chega a 85% dos leitos de UTI já utilizados, e, na verdade, em nenhum momento essa gestão pensou em dar atenção àqueles e aquelas que, de fato, necessitam. Ontem, na sexta-feira, eu estava conversando com a Rose Bar, que é proprietária do Madalena Bar, e ela estava falando que, embora o Madalena esteja fechado há 3 meses, há 100 dias, por exemplo, a taxa de lixo segue sendo cobrada desses empreendimentos. Né? A gente teve situações em que, por exemplo, o Tralharia teve que fechar as portas, porque não há incentivo para que pequenos e médios estabelecimentos se mantenha. A Rose estava muito preocupada porque ela empregava apenas
3 ou 4 funcionários e ela teve que, infelizmente, demitir esses trabalhadores nesse momento, porque não teve nenhum incentivo para manter o seu estabelecimento não aberto, mas manter a existência dele, né, de forma orgânica que garantisse a empregabilidade dessas pessoas, e também não teve nenhum incentivo por parte do poder público. Na contramão disso tudo, vários outros interesses vindo à tona, dos grandes centros de evento, interesses do comércio, né, que é uma corporação ali, a CDL, os lojistas, para que fossem reabertos estabelecimentos, e em nenhum momento se pensou na população em geral e na vida. A gente agora torna a ter uma restrição colocada, né, na última semana, mas há vários pontos aí ainda em aberto, né, o comércio, ele está funcionando ainda que com horário restritivo, mas ele está funcionando, o transporte não deixou de circular, existe falha na fiscalização, porque não há um efetivo que dê conta de fiscalizar o município todo, e na toada disso daí, seguindo a mesma cartilha de Jair Bolsonaro, que aproveita desse momento para retirar direitos da população, né, para aprofundar o seu projeto neoliberal. Aqui também o nosso prefeito, de alguma forma, tentou agir na mesma linha, por exemplo, quando tentou retirar férias, 13º, e cortar o salário dos funcionários e de servidores públicos que estavam afastados por conta de ser do grupo de risco do Covid. Então, a gente segue aí uma cartilha muito parecida entre presidência, Estado, imerso, né, num rio de CPIs e de várias pontas soltas a serem respondidas em relação aos respiradores, e também no município uma gestão tentando aparecer como uma salvaguarda, mas que, na verdade, a gente sabe vários interesses que tem por trás. E daí, para fechar esses nossos 13 minutos, que eu nunca consigo ficar em 13 minutos, uma porque o pessoal, obviamente, conversa, manda perguntas, faz comentários, como aqui a Patrícia, que tinha mandado mensagem, o Alexandre, a Maria Tereza, aqui o pessoal também comentando no Instagram, Auremi Aure, quem que me entrou aqui, todo mundo que está no Instagram, Maicon de Criciúma, a Flávia já estava aqui, a Petra Peron, nossa também pré-candidata a vereadora lá em Salvador, drag queen maravilhosa, que está compondo uma bancada de co-vereadores e vereadoras em Salvador. Muito boa sorte na luta, companheira. Vita, enfim, o Jorge, falando que amou minha camiseta. Obrigada, querido. A Maria Tereza aqui também. Então, eu queria dizer, para finalizar, que eu também tenho o orgulho de ser uma pessoa, uma mulher lésbica, jovem, de esquerda, que pode, a partir dessa nossa vivência de sermos LGBT, propor uma outra cidade possível, pensar a cidade na sua integralidade, pensar todas as questões que dizem respeito a uma gestão pública, e a partir desse olhar, propor alternativas que sejam, de fato, alternativas que melhorem a justiça social, a democracia, a igualdade e a liberdade da nossa gente. E que bom que eu tenho vocês aqui que acompanha, que compartilha, que, embora em alguns 13 minutos que a gente faz, fiquem quietinhos e quietinhas, não comentem muito, mas ao longo da semana sempre chove comentários e sugestões para a gente conversar aqui, tá bom? Eu agradeço muitíssimo. Deixa eu dizer aqui, Café Psique. Somos uma cafeteria formada por mulheres, trabalhamos com cafés de origem, somos uma cafeteria inclusiva, cuidamos de nossos produtores campos. Salve, cafeinado para você.
Um salve cafeinado para você também, para vocês, parabéns e muito obrigada. E a gente se encontra daqui a pouquinho aqui no Insta, só que lá no Insta do Lenilson, para a gente bater um papo agora também a partir das 21 horas, tá bom? Um beijo para todos e até a semana que vem. E olha só, terça e quinta temos o encontro do cafezinho com a Jumeria aqui no Instagram. E na quinta-feira, no próximo dia 2, a gente tem novidade que vem por aí. A gente vai ter um papo de quinta marcado aqui no Facebook, toda quinta-feira a partir das 8 da noite, mas aguardem mais novidades, beleza? Beijo, boa noite.